efeito estufa é um fenômeno importante para existir vida no planeta. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura do planeta ia ser 30 graus a menos do que é atualmente. Isso tornaria o planeta gelado se não fosse o efeito estufa. Então, com o que eu tenho que me preocupar? Com o carregamento da atmosfera com esses tais gases de efeito estufa. Quais são as atividades no Brasil responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa? Eu vou dizer para você que queimadas, desmatamento, a própria atividade agropecuária, porque o boi, por ser um animal ruminante, ele libera muito metano. Nesse desafio de saber assim, propor manejo melhor da produção de alimento, para que esse manejo e ao produzir alimento não seja um responsável por emitir grandes quantidades de gás de efeito estufa, primeiro a gente tem que identificar quanto que tem de carbono no ambiente, né? Então essa é uma das coisas que a gente faz no laboratório. Então, durante o meu mestrado eu trabalhei com isso. Nesses mapas a gente pode ver, no primeiro mapa são estimativas de carbono que já existem em bancos de dados da literatura, e nesse segundo mapa são estoques de carbono gerados aqui no laboratório para áreas de caatinga. No terceiro mapa a gente pode observar que em verde são as áreas em que os estoques de carbono gerados aqui no laboratório estão correspondentes, ou seja, estão de acordo com estoques já existentes na literatura. Ou seja, atualmente a gente já tem a capacidade, não é, de gerar essas estimativas, tanto para a biomassa quanto para o solo. E a partir daí a gente consegue fazer previsões de qual vão ser os efeitos das mudanças climáticas a longo prazo. Como é que a gente consegue fazer uma predição do que vai acontecer daqui a 90, 100 anos, né? Como é que isso é possível? A gente consegue fazer isso através de um processo chamado de modelagem ambiental, que é um programa de computador que junta essas informações climáticas e consegue traduzir uma resposta de como os organismos vão responder a essas variações no clima. Num cenário otimista de mudanças climáticas, é quando os acordos eles são cumpridos, as políticas públicas elas se fazem valer. Então, nesse cenário positivo, eu percebo que não ocorre muita variação da temperatura. Porém, se essas políticas públicas, se esses acordos eles não são cumpridos, a gente percebe que as variações de temperatura são maiores. A gente propõe soluções, propõe diferentes tipos de manejo, de forma que, se o manejo for bem elaborado, a gente vai ter algo que a gente chama de sustentável ambientalmente. E a gente propõe diferentes cenários de forma que políticas públicas, né, quando os governos vão tomar decisão a respeito de qual tipo de manejo precisa ser incentivado para sequestrar carbono, a gente pode contribuir com essa solução. O que pode acontecer, se não tomarmos providência, é que, na verdade, já estão acontecendo, nós já estamos passando pelos efeitos das mudanças climáticas. Eu vi umas reportagens recentemente nos noticiários, principalmente do hemisfério norte, então na América do Norte e na Europa, sobre a mortalidade relacionada com ondas de calor. Então essas ondas de calor já estão matando mais do que alagamentos, do que acidentes com raios, acidente com inundação, furacões. Então nós já estamos passando pelos efeitos das mudanças climáticas. E é por isso que a sociedade precisa ser informada a respeito disso, para também fazer parte desse time que quer que os alimentos sejam produzidos, os produtos sejam gerados com a menor emissão possível de gases de efeito estufa.